Olá, eu sou a Tânia Buchmann, supervisora do curso de fotografia do Centro Europeu, e hoje vamos falar sobre fotografia contemporânea como tema a fotografia expandida. E eu sou a Charlie Tecchio, também supervisora do curso de fotografia e artista visual, e vamos lá para esse bate-papo incrível. E hoje, para falar sobre a fotografia expandida, a gente está aqui com um artista visual incrível, que é o Rogério Gomes, e eu vou dar uma pincelada aqui só no currículo dele, que é extenso demais para eu ficar lendo aqui o tempo todo aqui para vocês, que a gente vai tomar todo o tempo do podcast. Mas vamos começar pelas coleções. Para vocês terem uma ideia, Rogério Gomes tem coleções, tem trabalhos no acervo do Joaquim Paiva, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na coleção McLaren de Londres, coleção Pirelli MASP de fotografia, Fundação Cultural de Curitiba, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, no Oscar Niemeyer, no MON, e no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Tá bom para vocês, né? E o Rogério ele é mestre em design pela Unesp e também doutor em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC de São Paulo. Sim. Isso aí, Rogério. Então, obrigada, Rogério. Muito obrigada pela sua participação. E já que lemos esse breve pedacinho do currículo dele, né? Nos conta qual que é a sua pesquisa no seu doutorado, porque é em tecnologia de inteligência e design de informação, em design digital, mas é fotografia, não é mesmo? Sim. Bom, vamos lá. Esse programa, o TID, né, que é o Tecnologia de Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo, ele é um programa voltado para novas tecnologias digitais, então esse é o canal por onde eu vou atravessar com a fotografia. A princípio eu entrei no programa com pensamentos sobre a convergência entre a imagem fixa e a imagem em movimento, então entre a fotografia e o vídeo, esse advento que ocorre em 2008, quando a Nikon incorpora a captação em vídeo nas câmeras DSLR. Esse era o princípio do meu pensamento Quando tudo começou. Porém, esse não sou eu. Aí eu falei, não, o que eu fiz a vida inteira, na verdade, foi uma fotografia expandida, uma fotografia, né, contaminada, uma fotografia precária, uma fotografia sempre se articulando com outras linguagens, né, seja com a pintura, com o desenho, com a instalação e com os objetos, que na verdade é por onde ela começa. E aí é isso que eu vou olhar e pesquisar. Eu tinha um panorama de colegas, enfim, que eu olhava, que me interessavam, especialmente Rosângela Renault, por exemplo. Grande nome, né? Cláudio Jaguaribe, Cal Guimarães, são colegas de geração e tal, e eram produções, enfim, que me interessavam. Então, e que eu tinha intimidade, que eu tinha contato de formação mesmo desde os 20 anos de idade, assim, né? Então eu falei, essa é uma geração que eu transitei, que eu vi isso ocorrer, eu vi essa inserção dessa fotografia expandida no Brasil, né, nos anos 80, no final dos anos 80, quando eu inicio, então me recordo muito bem no programa do Centro Cultural São Paulo, quando a Rosângela e a Rochelle são selecionadas no edital de ocupação, né, do Centro Cultural São Paulo. São duas mulheres, são elas que vão abrir essa frente, hoje que é uma pauta tão urgente, né, a gente falar do papel de cada agente no sistema social, não só na cultura, mas no sistema social. Eu acho muito legal trazer que foram duas mulheres que, de fato, abriram essa frente. Então, a elas, Rochelle e Rosângela, são amigas
do coração, que eu tenho autoestima, claro. E, assim, não posso ficar falando muito da Rochelle, perdemos ela recentemente, né, de uma maneira abrupta, então me toca muito falar o nome dela nesse momento, mas eu acho que as contaminações na fotografia contemporânea vigente, atual, que pulsam no nosso país, transitam muito pelo olhar dessas artistas, né? E isso se dá, então, como eu já falei, no Centro Cultural São Paulo. E a partir desse cenário, desse pontuar essas duas artistas, eu começo a traçar uma constelação de quais são outros artistas que se articulam com esse tipo de pensamento ou com esse tipo de produção, com esse tipo de fatura, com esse tipo de contaminação que vão trazer outros campos para o universo da fotografia. Então, partindo das duas, por exemplo, ou tocando um pouco no meu trabalho, a Rochelle, por exemplo, tem uma formação em comunicação social. Então, ela começa por um trabalho que atravessa muito pela antropologia visual, por essa comunicação, tanto que o centro do trabalho dela está muito ligado com aquilo que é do ordinário, do comum. Mas como ela transforma esse ordinário em algo extraordinário. Né? Então, é como ela seleciona os trabalhadores, ou como ela olha para os quartos das pessoas, ou como ela vai construir novas narrativas. Já a Rosângela já tem um outro tipo de formação e de olhar que vem da arquitetura e das artes visuais. Então, tanto que é um trabalho muito mais conceitual no modo de pensar e de estruturar, no modo de realizar o projeto, que vai se assemelhar mais ao meu tipo de projeto, que é de alguém que é originário de uma formação em design, que a gente pensa de um modo projetual. Então, eu trago essas formações porque hoje eu percebo que a formação do sujeito atravessa muito a produção dele, a maneira dele pensar, a maneira como ele olha. O que é interessante nesses 3 sujeitos que eu trago aqui, ou no Cal Guimarães, que nós conversávamos um pouco antes da gente iniciar o podcast, o Cal, a formação dele é filosofia. Né? Então o Cal não... Mas desculpa te atrapalhar, mas está expandindo, né? O tempo todo. Sim. E até eu queria fazer um parênteses, porque é tanta informação, né? E eu imagino que quem esteja ouvindo, quem está interessado mesmo em cada dia entrar mais na nossa fotografia contemporânea, vamos chamar assim, mas o que te instigou, o que te chamou a atenção foi nas artes a expandida, né? A arte que já vinha. O que te chamou a atenção foram suportes, na verdade, imaginando pessoas que às vezes nem sabem muito bem o que é uma fotografia expandida, né? Eu acho que a gente pode começar a pensar a fotografia expandida quando ela, de uma certa forma, é contaminada por uma outra linguagem. É um hibridismo, né? O hibridismo é a essência, na verdade, as linguagens híbridas, é a essência dessa contaminação. Então, e essa hibridação se dá, na maioria das linguagens elas passam por um hibridismo, mas a fotografia, na sua essência, ela não se hibridizava, né? Isso. E a partir dos anos 80, ela começa a hibridizar, ser contaminada por outras linguagens. Né? Então, por onde começa primeiro? Cinema, claro, é a mais próxima, estática, o movimento. Então, essa aproximação. A palavra, que no caso é o meu grande norte, eu uso a palavra. Então, a literatura vem contaminar também. O cinema vem contaminar também. Então, o expandido, o contaminado, o pluralizado, o hibridizado, não necessariamente precisa, na sua fatura, no seu resultado final, apresentar algo mirabolante. Mas por onde aquilo passou, por onde aquilo foi contaminado. É pela arquitetura, é o teu modo de apresentar, é um objeto tridimensional. Se a gente voltar na história, então, a gente vai lembrar de Valdemar Cordeiro, né, A Mulher que Não É Bebê, né, ou O Beijo, já é um trabalho de arte cinética, que é uma fotografia apropriada, então isso
já é uma fotografia expandida nos anos 60. sim. Né? Onde ele se apropria da boca da Brigitte Bardot e vai fazer o beijo. Né? Então é um princípio de arte cinética no Brasil, e que essa obra, por exemplo, é do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, do MAC USP. Que as artes, em geral, estão todas já falando essa língua, né? Mas Sim. a fotografia, como você falou, ela veio aos poucos para que as pessoas entendam um pouco mais, né? Essa língua, essa linguagem do expandir, do transgredir, né? Que se usa mais expandir. Mas você, por exemplo, entrando no teu trabalho, você abriu uma exposição recentemente e que, pelo que eu entendi e pelo que está maravilhoso, incrível, foi no dia que a Charlie também estava abrindo uma exposição, então a Charlie não viu ainda. Mas ali são as letras, né? Você se inspirou em Foucault, né? Isso. O meu trabalho, ele tem O uma atual, referência. né? O que nós estamos falando. O atual e de um bom tempo já. Eu acredito que há uns 15 anos o trabalho vem sendo muito atravessado pela literatura, pela palavra, né? E aí eu acho que também tem a ver com a história da formação em design, com a minha atuação da docência no design gráfico, onde a gente trabalha muito a relação, né? Imagem-palavra como complementariedade, né? Ou como, por exemplo, voltando ao cinema, Godard vai falar assim, que mesa e cadeira é como imagem e palavra, né? Uma relação de complementariedade. Você precisa das duas para se sentar, da mesa e da cadeira. E um processo de comunicação, no meu caso, também, pela imagem, mas eu me aproprio muito da palavra. Essa palavra vem ou da literatura ou do cinema. Os títulos dos meus trabalhos, né, que são muito dramáticos, de uma certa forma, Aliás, poéticos. me lembre, por gentileza, porque o teu os título... títulos dos trabalhos de neon, tô assim, tentando as palavras aqui. escritas são muito... Não, estou tentando lembrar o último... Fale para mim, a última exposição, a que está em cartaz hoje, né? Que logo vai ser. Talvez busque um lugar onde já estou. Nunca é assim, então, talvez. E daí vem as coordenadas Esse trabalho geográficas. você tem neon? Tem neon. Eu neon lembro também. dessa frase. Então, a história desse trabalho, na verdade, ela se dá, por exemplo, a contaminação vem, no caso do meu próprio trânsito, aí no caso mais existencialista, né? Porque eu saio de uma galeria e passo para o time, para o staff de uma outra galeria, é nesse lugar que eu busco esse título. Quando que eu crio esse título? Quando esse título é apresentado pela primeira vez em Curitiba, também a cidade que me formou, né? Eu estudei aqui, morei aqui até o final dos anos 90, daí que eu fui para São Paulo, e de lá eu vou para Londrina. Hoje você está desde 2000. baseado em Londrina. Baseado em Londrina, professor Nauel, isso mesmo, já estou há 24 anos lá. Então, e aí faz todo sentido com as minhas práticas budistas. Então, talvez busque um lugar onde já estou, eu voltar para Curitiba, trazer uma exposição, né, do lugar que me formou. Né? Então, o estar aqui e agora. É muito interessante isso que você já falou, e como a gente está vendo isso, conforme você vai falando, como a arte, a tua expressão, isso não só para você, mas eu acho que é para todo artista, ela está muito em volta da vida de cada um, né? Você fala do que você conhece, o que você conhece é a sua vida, né? E toda a carga cultural que você carrega, então você se expressa através desse viés, né? Que é um processo. Que é o normal, né, de a gente perceber isso nas artes, né? Sim, que é o processo. Então, assim, ele tem uma camada existencial, que é a minha vivência, os processos que eu passo, mas é claro que toda a nutrição, toda a energia vem da pesquisa, né, como sendo um pesquisador, um professor e tal, da minha pesquisa pela imagem, pela fotografia. O que nutre o meu trabalho é a teoria da fotografia, né, ou a teoria da imagem. Então, eu estou sempre buscando uma desconstrução de alguns processos, como, por exemplo, todos precisam de um espelho para lembrar quem são. É um outro trabalho, 2007, mais ou menos, que é muito relacionado à psicanálise, né? Ou tem outros que... E muito atemporal, né? De 2007, mas hoje em dia esse é perfeito, né? Essa é a grande questão da palavra. Então, por exemplo, como que ela entra? É trazer, na verdade, ou
isentar aquela imagem do tempo onde ela foi produzida. Tentar ao máximo chegar num pensamento existencial que parte da minha experiência, mas comungue as nossas vivências. Claro. Porque o que eu passo não é diferente do que você passa. Sentimos de forma diferente e podemos viver as emoções ou as situações em tempos diferentes. Mas as relações são muito próximas. Mas isso, gente, assim, eu acho que é isso que a gente é tão apaixonado por fotografia, falando no geral, não falando só do trabalho do Rogério, que é assim, a gente se alimenta, se nutre de tudo que tem ao nosso redor. Sim. Eu e a Charlie até usamos muito essas duas palavras, que eu fui aluna do Etienne Samain e da Unicamp, não sei se ele está lá até hoje, mas eu e a Charlie, até a gente se apropriou muito dessa fala dele, que é a energia cultural. Então, assim, quando você fala, tudo que você falou aqui agora é energia cultural. Sim. Que é essa questão de você trazer essa nutrição, esse alimento que você busca no teu interior. Você falou agora de budismo, né? Então, assim, das suas crenças, da sua fé, do seu jeito de viver, mesmo o ateu, cada um tem o seu jeito de viver, o seu estilo de vida. Então, é muito legal ver a tua entrega. Para quem não conhece teu trabalho é bom, né? Teu trabalho, pode ver no teu site, no teu Instagram, Rogério Gomes, o Gomes é com H, né? Isso, o Instagram é r.ghom. Mas se procurar Rogério Gomes, já cai Já lá, cai, né? Então não esqueçam, quem não conhece o trabalho Venham. do Rogério, venham, assistam. Uhum. Mas só para fazer essa parte aqui de que é muito interessante a gente ver como, falando dos fotógrafos em geral, e sim, nosso convidado especial aqui, mas em 5 minutos de conversa, você entregou a tua alma. Então, o que dá vontade? Imediatamente, de ver o trabalho. É isso Sim, que é lindo, né, na fotografia. E aí vem os potinhos afetivos. Conte um pouquinho para nós. Então, as compotas afetivas Compotas. vêm de novo da literatura. A partir da leitura do texto Vigiar e Punir, do Foucault, que vai tratar sobre o poder político, a própria relação, vigiar e punir, já é um duo. O duo, o duplo ou o duplo fotográfico é algo muito presente no meu trabalho, sempre foi. Então eu já começo a me interessar, e aí eu começo a estabelecer, então, a partir dessa leitura, desenvolvo compotas afetivas, que são sempre 2 potes de vidro, né, com essas palavras recortadas, né, com as tipografias em plotter de recorte, em acrílico espelho, então tenho o vigiar e punir, tem Mas lembrar, como uma instalação, né? Para quem como não está uma instalação, vendo, né? como lembrar e esquecer, que são questões ligadas diretamente. A vida também, né? Duplos. Sempre duplos. E assim, o lembrar e esquecer também relacionado à memória, ao conceito mãe da fotografia. Com certeza. Né? Então, lembrar e esquecer, vigiar, punir, amar, trair, amar, amar. Então, são vários duplos fotográficos, e eles depois também passam a ser fotografados nos conjuntos de vários frascos, né? E aí assim vem da formação. Então, por anos eu trabalhei com fotografia publicitária, né? Também. Que é bem o teu lado design. Isso. Que isso é legal, né? A gente vê, desculpa atrapalhar, mas é legal a gente ver assim, essa questão do... você está trazendo o designer publicitário, ao mesmo tempo toda a tua vida que você está contando, mas esse entender que um fotógrafo, muitas vezes, tem 2, 3 profissões. Então, assim, isso é muito interessante ver essa junção. O cara pode trabalhar com cinema e ser fotógrafo, pode ser designer, pode ser fotógrafo publicitário. Sabe? E aí, voltando um pouquinho para os compotas, né? Compotas afetivas. Explica para quem não está vendo, por enquanto, o processo de criação, da onde está vindo, e depois você transforma em fotografia. Então ele vem da literatura, da leitura desse texto Vigiar e Punir, dessas relações eu processo, introspecto esse pensamento e transformo em outras relações afetivas, pessoais, que foram essas que eu narrei há pouco, agora como amar e amar, amar e trair, lembrar e esquecer. E aí faço esse trabalho, e aí eu olho para esse trabalho e falo, isso está muito interessante, não pode ser só essa compota, eu vou fotografar esse objeto também. Aí eu me aproprio de vários jarros, frascos, taças da minha casa.
E aí as seleções, o refinamento do olhar de cada um. Então eu só escolho todos que são de linhas mais puras, sem ornamento, transparentes, sem nenhuma lapidação. Com as letras dentro. Com as letras dentro das compotas. E aí eu vou assim no clássico do clássico da natureza morta, rever Morandi, Renoir, né? Então eu vou reconstruindo essas naturezas mortas em estilo. Então fotografia publicitária, então passar por uma formação técnica em fotografia, por mais que o meu trabalho seja um trabalho bastante contaminado por outras linguagens, mas por trás dele tem uma sólida formação em fotografia técnica, antes de qualquer coisa. Porque eu não tenho como expressar uma linguagem se eu não sei o procedimento ou operação no equipamento, não sei lidar com a prótese ótica, né? Se a gente for referenciar Dubois, por exemplo. E depois isso é fotografado da forma mais limpa, idônea, isenta da fotografia publicitária e aí ampliado numa grande dimensão. E que é incrível porque parece às vezes que é uma pintura, Shaili. Eu ia falar sobre isso, porque o teu trabalho, ele tem uma, não esse exatamente, mas outras coisas que você já produziu, ele tem uma relação cromática muito relativa com a pintura também, Sim. né? Tem muito, que é uma outra forma de contaminação dessa fotografia, né? Quando você relaciona também com a pintura. Aí a questão cromática eu acho bem interessante a gente pensar assim, a minha formação em fotografia é dos anos 80, né? Então a gente tem que voltar à fotografia analógica, onde não tínhamos Photoshop, não tínhamos nada disso, a gente precisava aprender a lidar com os filtros, o que era saturação, o que era usar processos invertidos para eu ter a viragem, né? E uma reversão na cor, para estourar a cor, por exemplo. Então, o conhecimento técnico é muito importante. É claro que depois, quando os adventos digitais chegam à nossa mão, que a gente tem acesso a isso no século XXI, na verdade, depois com toda essa formação, com esse olhar já preparado e com uma boa formação em história da arte, aí você vai olhar e vai falar assim, não, me interessa muito o uso da cor, o quanto que a psicodinâmica das cores envolve o sujeito observador. É muito bom. É interessante, né, a gente ver toda essa relação da fotografia e como a técnica, na verdade, eu falo sempre assim, ela ela te resolve problemas. Você tem a ideia, eu quero fotografar como uma fotografia publicitária, mas se você não tem a técnica, você vai ficar se batendo, né? Então você precisa amarrar muitas coisas, né, para chegar no ponto em que você está, de ter um conhecimento teórico muito grande, de pensar a fotografia como uma filosofia também, e não só como uma técnica, da imagem. Né, uma filosofia da imagem, ter autores, né, com referências, e se entender como um ser humano colocado num mundo em que vivemos e os sentimentos que se envolvem, né? Eu acho que é bem uma boa sopa, né? Mas eu ia falar isso, é uma sopa. Mas é bem isso que é para sintetizar um pouco, né? E isso é a hibridação do processo, é a vivência, é a soma. Então, quando você fala assim, a fotografia expandida, conceito. Eu não tenho como conceituar em 3 parágrafos uma pesquisa de 4 anos. Mas eu tenho como trazer algumas coisas que são muito simples. É a soma de todas as suas experiências. Entendeu? E você vai filtrando e somando. Isso funciona com isso não funciona. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. O público vê o que eu acho que ficou bom. Mas lá atrás tem um monte de coisa que foi dispensada que ninguém vê. Normal. Não, e é muito bom falar disso, que, na verdade, um podcast, voltando um pouquinho, um podcast passa tão rápido quando o papo é bom, que quando a gente vê já deu tempo, mas a gente faz mais e mais e mais para frente. Ótimo. E hoje, como está, acabamos de falar, uma produção atual, né, que você está, mas o que mais, assim, qual é a tua inspiração atual? Você acabou de entregar, vamos dizer assim, né, algo. Tá, então é um desgaste, né, quando você trabalha muito em cima de um projeto. Até suspirei, né, porque na verdade agora é uma pausa agora, né? Eu acabei de apresentar, né, tem 7 dias uma apresentação, uma última produção. Já tem algo que tá ali? Na verdade, tem algo, sim, que tá um tempo latente, assim, mas acho que agora vem pra pele.
Né? Eu vou começar a trabalhar corpografia. Eu fiz uma entrevista ontem no estúdio de tatuagem e eu vou começar trazer para o meu corpo todos os títulos de todas as séries fotográficas. Que massa! Ai, que curiosa que eu já tô. E aí eu não tenho nenhuma tatuagem hoje, há 58 anos. E há um tempo eu venho gestando essa ideia. Assim como você comentou sobre os neons. Todos os neons são títulos de séries fotográficas. O primeiro foi feito em São Paulo, que eu nunca me lembro de esquecê-lo. O último é da coleção do Mon, que é incrível como um distúrbio afeta a credibilidade. Isso é maravilhoso. Que é um vermelho. Então, normalmente, a cor do neon tem a ver com o predomínio da cor da série fotográfica. Então, é uma outra maneira de eu trazer a cor. E essa instalação que eu apresentei no Mon, se dá tempo ainda, eu vou contar rapidinho. Na verdade, ele é uma hibridação que era uma questão que está na teoria, na minha tese de doutorado, que é o desenho fotográfico do Francisco Faria com a série Vermelho da Escola Militar da Rosângela Renault. Quando eu tenho essa possibilidade de fazer esse trabalho para a exposição Afinidades no MON, que era revisitar o acervo do museu e propor um diálogo, né? Então, uma afinidade entre a minha produção com outros artistas, o que eu trago é esse discurso, eu reconstruo então uma instalação, um laboratório fotográfico. Quando eu faço um neon vermelho, eu trago a luz e segurança para o espaço, o que revela o militar que está latente na fotografia da Rosângela pela luz vermelha, que quem conhece o laboratório fotográfico sabe, a imagem vai aparecer e o desenho do Francisco Faria se torna fotografia. Interessante. Entendeu? Então é a luz. Então, de novo, e o que é fotografia? Se não a escrita da luz. Então é isso que eu falo, assim, tudo que nutre, todo pensamento por trás é teoria da imagem. A teoria da imagem eu vou desdobrando. Foi a primeira vez que eu trago uma experiência sensorial que remonta a um laboratório analógico. Mas isso vinha de onde? Estava lá na minha tese do doutorado. Entendeu? Então, uma coisa alimenta a outra. Então, o hibridismo, o expandido, o contaminado, são as contaminações diárias que nós passamos dentro de um ônibus, vendo uma paisagem urbana, o que eu vejo no meu Instagram, o que o IA está me entregando hoje, essa experiência do podcast. Com certeza essa luz que está sobre nossa cabeça está gerando uma coisa em mim. Sim, essa luz talvez aqui. Né? Ou, por exemplo, eu ter revelado, né, publicamente, ficou gravado, ficou na memória, aí esse processo latente que eu gosto muito, que é uma questão da teoria da imagem, né? Uma imagem que não se revelou ainda. Então, eu estou dizendo aqui que daqui a pouco a gente pode estar conversando com os braços, com a imagem tatuada. Revelação esta que eu fiz já em 2019, na mesma fala, quando eu vim para a Galeria Zilda Fraletti, minha primeira exposição lá, e eu falei que eu estava caminhando para uma pesquisa em corpografia. Que massa. E você veja quanto tempo. Mas o processo é diferente. Meu processo é lento. Meu processo é lento. Não, eu não acredito um processo que é lento. Não. Mas a gente vê muita produção. É maturação, né? Total. Ele é lento, mas a gente vê você produzindo o tempo todo. Né? O que tem que pensar é o seguinte, eu sou um pesquisador, eu sou um professor na universidade, eu tenho minha agenda, eu tenho meus compromissos, tenho meus orientantes, tenho projeto de pesquisa. Eu não sou um artista full-time dentro de um estúdio produzindo. Mas eu costumo outro dizer tempo, né? sobre isso, sobre o full-time fotografando, que as pessoas pensam assim, ai meu Deus, tem que ficar o tempo todo fotografando. Não, peraí, a gente fotografa as nossas narrativas, muitas vezes, no nosso criativo, ou, sabe? A memória, as vivências, que por isso que eu gosto muito desse conceito da latência. Que tudo que você vai absorvendo, daqui a pouco se manifesta em imagem. Então, por exemplo, hoje, né, eu acabei de percorrer 400 quilômetros, estou aqui com vocês agora. Né, na maior alegria, faço com a maior paixão. O deslocamento é uma palavra-chave da minha narrativa. Eu sempre produzo imagens em deslocamento, nunca no lugar onde eu moro. Muito difícil produzir uma imagem em Londrina. Muito difícil. Eu preciso quase que esse conceito criado pela Kodak no passado, do fotógrafo viajante. Não, e essa tua viagem até aqui, tomara que tenha tido muita ideia,
que com Sempre tem certeza... Viajar Céu, é traz inspirador. ideias. Não, e a gente quer viajar nessas conversas sempre com você. A gente adora o teu trabalho, teu estilo, tua amizade, Obrigado. teu carinho. E eu acho que, como o nosso tempo não é que seja curto, é que a conversa é muito boa. Que bom. Tem assunto, né? Tem Claro. assunto, né? Eu Mas acho que só agradecemos muito a tua participação aqui. É um pensamento muito interessante. Eu espero que as pessoas saibam aproveitar, né, esse momento. E não deixem de seguir, porque seguir o teu trabalho no Instagram, o teu site tá muito bom, tá muito bonito, tá? Eu já dei uma Vamos espiada deixar de novo. obrigado. nas legendas. Obrigado, por Os- favor, agradeço. E agradeço as a redes. oportunidade de conversar com vocês. E vai ter sempre um espaço Pela aqui para oportunidade. você, com certeza. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. E fiquem ligados no Mundo Audiovisual para mais conteúdos.